Olá, você que nos acompanha aqui neste canal. Sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. Estamos realizando estudos no Evangelho de Mateus e, olha, estamos aqui chegando no nosso 76º vídeo, ainda aqui no capítulo 11. Vamos continuar nos detendo aqui nesse capítulo, porque ainda tem coisas interessantes aqui para a gente. Hoje nós vamos ver do capítulo 11, de 20 a 24. Você já sabe, curta aí, se inscreva, compartilhe, comente, faça perguntas, etc. Tá bem? Então vamos lá. Mateus capítulo 11, de 20 a 24. A Bíblia registra assim: Então começou Jesus a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo: Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos se teriam arrependido com saco e cinza. Por isso vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até o céu, serás abatida até o inferno. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Esse texto bíblico aqui nos leva a pensar o seguinte, que a oportunidade nunca sai de graça. Você teve oportunidades, nunca sai de graça. Oportunidade é coisa caríssima, preciosíssima. Não se deve perder oportunidades. E o que Jesus está aqui comentando é exatamente isso. Corazim, Betsaida perderam oportunidades que, se fossem dadas a Tiro e Sidom, aquelas cidades ainda teriam permanecido. E mais, a Cafarnaum, que é uma cidade interessante, bacana, mas Jesus disse, se fossem feitos em Sodoma, o que foi feito em Cafarnaum, até hoje eles teriam permanecido. Gente, então, eu pergunto, quanto custa a oportunidade? Gente, o grande missionário já falecido, Oswald Smith, missionário também, e depois um grande obreiro que sustentou centenas de missionários ao redor do mundo. Ele escreveu um livro que é um best-seller, entre os evangélicos, chamado Paixão pelas Almas. Num dos capítulos desse seu livro, ele mais ou menos intitula assim: Por que algumas pessoas têm que ouvir o Evangelho 2 vezes antes que todos ouçam apenas uma vez? Essa é uma pergunta curiosa. Ele dizia, por que algumas pessoas têm que ouvir o Evangelho 2 vezes antes que todos o ouçam uma vez? É curioso, que uma vez eu fiz uma pergunta na igreja e a pergunta foi a seguinte: quantos se converteram aqui na primeira vez que ouviram o Evangelho? Umas 2 pessoas levantaram o braço. Eu disse, bom, então as 2 pessoas que estão lembrando que se converteram na primeira vez que tiveram contato com o Evangelho, são 2 pessoas aqui. Significa que todas as demais pessoas precisaram ouvir mais de uma vez. E eu conheço pessoas que estão há 30 anos ouvindo o Evangelho. Presentes, Presente. Conheço pessoas que estão mais tempo, 20 anos, 15 anos, 20, 30, 40 anos ouvindo o Evangelho. Gente, isso
é assim, isso é caríssimo. Isso é caríssimo. Eu queria ler um texto para você, no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versos 47 e 48, que dizem assim: E o servo que soube a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não o soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. A qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, preste atenção. Oportunidade é coisa que Deus nos dá, mas Ele vai cobrar. Tem gente que teve muitas oportunidades na vida. Assim, até não falando em questões religiosas, não. Às vezes eu fico vendo questões familiares. Às vezes um esposo teve tantas oportunidades, uma esposa teve tantas, um filho teve tantas oportunidades, enquanto outros não tiveram oportunidade alguma. Quando eu falo de questões de oportunidade, eu sempre me lembro de duas pessoas com as quais eu tive o privilégio de estudar no seminário. A primeira delas é Everaldo. Everaldo, que depois foi consagrado ao ministério pastoral. Eu não tenho contato há muito tempo com essa pessoa, né? E o pastor Everaldo, ele sentava sempre lá na primeira cadeira, porque ele era surdo, ele é deficiente auditivo, e ele tinha que fazer leitura labial. Ficava vendo professores falando hebraico, em grego, e ele tinha que ficar lendo aquilo, copiando, olhando para os lábios para aprender como era o grego, como era o hebraico. E eu ficava olhando aquilo, né? Meu Deus, que coisa, que determinação, que coisa. Depois que fiz o bacharel, eu cursei também no próprio seminário de Niterói, o Novo Testamento, né? A pós-graduação em Novo Testamento. E estudei com um pastor também, pastor Daniel. Esse era deficiente visual. Ele sempre perguntava ao professor: qual é o livro da Bíblia que o senhor vai tratar, vai utilizar mais na próxima aula? E aí o professor falava, e aí ele trazia, Mateus, por exemplo, aí ele trazia em braille o Evangelho de Mateus, dessa largura, que ele não podia trazer os 66 livros, porque era uma enciclopédia, né? Ele trazia um volume só, o Evangelho de Mateus, que ia ser mais estudado ali. E eu fiquei pensando, meu Deus, Deus me deu audição, visão, o sentido, uma saúde fantástica. Eu dificilmente fico enfermo, com gripe, essas coisas todas, dificilmente na minha vida, né? Já tive um ou outro problema, mas olha, eu me sinto um privilegiado. E eu, quando olho para o Everaldo, para o Daniel, eu fico pensando assim: quanto Deus me cobrará? Porque se eles, com a dificuldade que tiveram, se esforçaram para cumprir um chamado, eu fico pensando quanto Deus não me cobrará. E você? Quanto Deus te deu de saúde, de talentos, de dinheiro, de habilidades, de cultura? Quanto Deus te deu de saúde, de oportunidades? É curioso que eu tenho, nesse momento de pandemia, tenho visto tantas pessoas dizerem assim: puxa, eu tive tantas oportunidades de estar na igreja e não estava.
Hoje eu quero ir e não posso. Está tudo fechado. Oportunidades. Será que eu estou falando para alguém que já teve oportunidade de aceitar a Cristo e não fez? Então quero deixar essa dica com você. O que Deus te deu, Ele cobrará. Tenha certeza disso. Deus abençoe a sua vida e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir.